Maravilha, maravilha, pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu quero falar um pouco para você sobre a rentabilidade da previdência privada. Ou seja, quanto rende a previdência privada? Na realidade, é difícil, para não dizer que é praticamente impossível, dizer quanto rende a previdência privada. Só que eu vejo que muitas e muitas pessoas ainda pensam que a previdência privada tem uma rentabilidade garantida. E sabe por que eu acho que acontece isso? É pelo nome, Previdência Privada. O brasileiro, né, ele é famoso por ser muito criativo, mas vê se você concorda comigo. A pessoa que sugeriu esse nome Previdência Privada, eu acho que mandou muito mal, porque, olha só, se você estiver investindo em ações e o foco for longo prazo, ora, é uma previdência e é privada, né? As ações são suas, então é privada. Se você estiver investindo, por exemplo, em imóvel e o imóvel for seu e é para longo prazo, ora, também é uma previdência privada, né? Se você estiver investindo no Tesouro Direto com foco de longo prazo, ora, os títulos são seus, também é uma previdência privada. Então, esse nome de previdência privada, eu acho que ele só tende a confundir as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar da previdência pública, do INSS. E aí elas vão pensar que vai ter uma renda garantida, com certeza, lá na frente, vai pensar que tem uma rentabilidade garantida pelo fato do nome. Mas, na realidade, não é nada disso. Então vamos entender um pouquinho, tá? A previdência privada ela é simplesmente um fundo de investimento. Só que esse fundo de investimento ele tem uma casca, uma roupa um pouco diferente. E vou te dizer, viu? É muito, muito mais vantajoso do que o próprio fundo de investimento em si. Só que o que acontece? É você, quando for investir na previdência privada, que tem que definir onde os seus recursos serão alocados. Ou seja, se você prefere renda fixa, então você vai investir em um fundo de renda fixa. Se você prefere renda variável, você vai investir em um fundo de ações. Se você prefere um meio termo, você vai investir em um fundo multimercado, ou talvez um fundo balanceado, tá joia? E assim, ó, e como que você tem que fazer essa escolha? Ora, você tem que levar em consideração o seu nível de conhecimento, você tem que levar em consideração o restante do seu portfólio para você ficar fazendo um balanceamento, não ficar concentrado. Porque imagina, às vezes você tem uma carteira de investimentos e lá já está altamente concentrado em renda variável. Aí seria interessante você alocar também a sua previdência em renda variável, concentrando ainda mais o seu portfólio como um todo, ou talvez ao contrário, né? Talvez a grande parte de seu portfólio esteja em renda fixa. Será que não seria interessante em diversificar a sua previdência privada em uma renda variável? Porque a longo prazo, eu acredito que faria sentido. Então, é nesse aspecto que você que vai definir onde estarão os seus investimentos. E mais, você pode investir em um único fundo, por exemplo. Eu quero investir neste fundo. Você pode investir em vários fundos e compor apenas uma única previdência privada. Ora, como que funciona isso? Algumas instituições dão a possibilidade de você montar a sua previdência privada, você mesmo escolhendo tipo vários fundos. Então você pode escolher às vezes tipo 5 fundos, pode mesclar entre eles renda fixa a longo prazo, com curto prazo, multimercado, de ações, e com isso você contrata apenas uma única previdência privada. Só que lá dentro os seus recursos estarão em 5 fundos. Ou talvez também nós já temos os fundos de fundos. É um fundo onde ele vai alocar em vários outros fundos, só que aí não é você que vai escolher esses novos fundos. Existe um gestor que ele faz isso para você, ele escolhe esses novos fundos. Mas veja o seguinte, né? Como que vai ter uma garantia de rentabilidade? Quanto que você vai receber lá no futuro? Ora, a gente não sabe, vai depender do desempenho dos investimentos que estão nesses fundos. Eu vejo, infelizmente, ainda muitas pessoas decidem por investir assim. A pessoa procura uma instituição financeira e aí lá vai fazer a análise do seu perfil. Olha, eu tenho um fundo aqui para um perfil conservador que ele vai render 6% ao ano. Esse aqui é para um investidor moderado que vai render 8% ao ano. Isso aqui é para um investidor agressivo que vai render 10% ao ano. Só que isso é apenas uma meta, não garante que ele vai ter essa rentabilidade.
que acontece? Muitas pessoas acreditam que lá na frente ele vai ter essa rentabilidade sim, mas não tem nada a ver. Imagine, por exemplo, que essa pessoa ela se enquadrou em um perfil agressivo e ela jurava que ele teria uma rentabilidade de 10% ao ano. O que acontece se essa pessoa fosse resgatar os investimentos logo agora em março e abril de 2020? Veja que a nossa bolsa ela caiu quase 50%. O que ia acontecer? Ora, o desempenho dela seria terrível. Por quê? Porque ela foi resgatada justamente no pior momento possível e aí a rentabilidade dela passaria muito, muito longe dessa rentabilidade prometida de 10%. É claro que agora já recuperou, isso foi apenas um exemplo, tá joia? Mas enfim, o que eu quero deixar bem claro, perguntar quanto rende a previdência privada, ela não faz muito sentido. Por quê? Porque vai depender do desempenho de cada fundo que está na sua previdência privada. Então, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é identificar os bons fundos previdenciários e, principalmente, identificar os fundos, as classes dos fundos, de acordo com o seu portfólio, também de acordo com o seu perfil, né? Se você é daquela pessoa que vê a cota do fundo, por exemplo, caindo 10, 15, 20%, você perde o sono, eu não oriento você a investir em uma renda variável, né? No longo prazo ela tende a render mais, mas no meio do caminho pode acontecer isso. E aí você não vai perder noites de sono, né? Por isso. Por que acontece? Muitas pessoas nesse perfil, elas ficam preocupadas, vão e resgatam justamente nesse momento. Ou seja, ela realiza um pequeno prejuízo. Quando o mercado começa a subir de novo, aí ela vai no oba-oba novamente e investe novamente no mesmo fundo ali. Aí o que acontece? Vai acontecer uma próxima volatilidade, vai cair 10, 15%, 20%, a pessoa vai resgatar novamente. Ou seja, a pessoa sempre vai estar comprando na alta e vendendo na baixa. Ou seja, é um prejuízo atrás do outro prejuízo. Então você deve sim respeitar a sua tolerância ao risco, tá joia? E aqui eu gostaria de deixar muito claro também que eu estou vendo muitas pessoas por aí que ainda têm uma visão da previdência privada, daquela previdência privada de 5 anos atrás. Porque eu concordo com você, previdência privada há uns 5 anos atrás realmente não valia a pena. Por quê? Porque eram muitas taxas, rendimentos ruins. Só que o que você não sabe, e na realidade pouquíssimas pessoas sabem ainda, é que a previdência privada ela passou por uma verdadeira revolução. O que acontece? Quem regula a previdência privada é a SUSEP, Superintendência Nacional de Seguros Privados do Brasil. E a legislação era muito rígida. Só que aproximadamente uns 3 anos atrás, ela flexibilizou essa legislação, deixando bem próxima da legislação dos fundos de investimentos. Isso provocou o quê? Provocou uma verdadeira enxurrada de novos fundos previdenciários dos bons gestores. E esses fundos vieram sem taxa de carregamento, baixa taxa de administração, e com excelentes retornos. Claro, e não estou falando desses fundos dos bancos, tá, já? Estou falando de gestores independentes. Com isso, a previdência privada, a partir de agora, de uns 3 anos para cá, no meu entendimento, é um investimento obrigatório. Por quê? Porque você pode decidir onde você quer investir, se é na renda fixa, se é na renda variável, só que ela tem uma série de benefícios que nenhum outro investimento te oferece, tá joia? Então qualquer dúvida comenta aí. Maravilha, maravilha, forte abraço.